Palmeiras! Vitor Roque gera grande preocupação na diretoria, a data da chegada do novo lateral anima e uma notícia para emocionar a torcida também, e todas essas novidades vocês só verão agora aqui no Giro do Nação Alviverde. Então põe na tela aí, GD. Palmeiras! Vai chegar com o planejamento de 2026 pré-acertado e com as prováveis saídas do Mike e do Marcos Rocha da lateral direita. O Palmeiras está se preparando para dar espaço ao Gilberto da base, jovem lateral de 19 anos que acabou de renovar com o clube, graças a Deus, e de acordo com as informações recebidas nesta tarde de sexta, a iniciativa de chamar o jogador para os treinos partiu especialmente do Abel, pois o treinador, que vinha recebendo críticas ao longo desses meses por não ter dado espaço ainda ao lateral, está vendo que agora é o momento certo para adaptá-lo ao profissional através dos treinos. E ao que tudo indica, ele será lapidado para começar a jogar a partir de setembro, e vou ser bem sincero para dizer a vocês sobre isso, que se fosse até um mês atrás eu estaria aqui criticando a comissão técnica, mas agora com o Giai comendo a bola e dando conta do recado, não há nem o que mais questionar. E agora a melhor opção será dar tempo ao jovem nos treinos e seguir com um argentino como titular. E essa boa fase dele é tão incrível que nem no Mike nem no Rocha estamos pensando mais. E quanto ao Gilberto, ele vai nos trazer muitas alegrias ainda, e ontem mesmo ele participou de um gol contra o Corinthians. E o jeitão dele para cruzar a bola na pequena área será mais uma opção de jogo pro Abel nos cruzamentos tipo Lorenzetti. E eu creio que vai dar muito bom, viu? Vocês não acham? Palmeiras! Será assim até o final, com o elenco dando a vida em campo e a comissão técnica aprimorando cada vez mais o lado tático. E com o passar dos meses, vale a pena abordar um assunto muito importante envolvendo o Abel, é que hoje já foi provado que tudo não passava de uma ilusão no início da temporada. E vimos que após a final do Paulistoba houve uma forte discussão interna sobre o porquê do elenco estar daquele jeito. E será que eles não queriam mesmo mais o Abel? Vimos então que com o passar do tempo apareceu a prova de que toda aquela oscilação fazia parte do processo que claramente o Abel tanto trazia em suas falas, em todas as coletivas. E o objetivo do elenco é o de garantir com que o time seja campeão no final do ano, para o Abel manter sua promessa de continuar no clube até o final de 2027. E o que for preciso para fazer isso se tornar realidade, o elenco estará à disposição, e admito que dar toda essa informação me traz fortes emoções, pois eu cansei de criticar o Abel aqui, mas em nenhum momento eu pedi sua saída, e se há uma pessoa que confia neste time é ele. E tudo bem que houve a polêmica com aquela história do Al-Sadd, ele errou sim, mas o que me interessa é que ele voltou atrás e viu que estava traindo o clube que lhe abriu as portas, e volto a repetir que se o Palmeiras for campeão da Libertadores, a Leila terá a missão de quitar a dívida dele, caso seja confirmada mesmo pela FIFA. E em se tratando de Liberta, pode ser o que for, mas o importante é ganhar quanto mais e melhor. Palmeiras! A viagem do Abel para Bolívia foi um misto de expectativa e ansiedade pelo futebol do time, e a preocupação sobre a recuperação do Vitor Roque, atacante que ficou em São Paulo tratando de sua torção, deixou a comissão técnica preocupada. Isso devido à falta de transparência do DM, que não tinha dado até então o diagnóstico do seu tempo de recuperação. E em detalhes, quero confirmar que o jogador deverá ter entre hoje e amanhã treinos específicos para saber se vai estar pronto ou não para os próximos confrontos. E por falar em Vitor Roque e Paulinho, as duas contratações mais caras da história do clube, nisso até a Leila terá interesse em saber, e se duvidar até na hora de dormir deve haver algum aparelho monitorando o sono da dupla, e será esse tipo de pressão até o final, e que o Vitor esteja capacitado para suportar isso, pois com 19 anos ter toda essa cobrança não é para qualquer um, e ao contrário dos seus últimos clubes, aqui no Palmeiras a situação é completamente diferente, e ele sabe que 200 milhões de reais é algo fora da realidade para os padrões do futebol brasileiro, e sigo tranquilo sobre esses investimentos. E na minha humilde visão, se esse ano chegar a Libertadores e mais outro campeonato, já vai estar pagando moralmente o que foi gasto nessa janela. E será que há alguém aqui que concorde com isso também? Pois comentem abaixo. Palmeiras!
As novidades envolvendo o último patrocínio tratam que, entre tantas incertezas e mistérios sobre as omoplatas, foi repassado à equipe do canal que já no próximo mês será oficializada a tal empresa, que conseguiu vencer todas as outras concorrentes para assumir os espaços da frente. Infelizmente não tivemos mais detalhes sobre isso e não dá para ficar aqui cravando quem será, até porque nem nos bastidores existe essa certeza, mas que de toda forma seja uma boa parceira que chegue para somar, e até aqui todos os patrocínios fechados têm uma aliança direta com a diretoria, que está disposta até em prolongar o acordo caso apareçam os resultados financeiros, e sobre isso não há nem o que duvidar, pois sabemos que a imagem do Palmeiras vai trazer retorno, e vale a pena lembrar que trouxemos dias atrás que metade dos 25 milhões de reais anuais da Victor Agro já foram recuperados após o anúncio. Imaginem só no final do ano, hein? Palmeiras. A notícia mais importante de hoje é para se comemorar muito, pois o clima de felicidade nos bastidores do Verdão cresce cada vez mais. E segundo informações obtidas pela equipe do canal, o ex-presidente Gagliotti, atual conselheiro da Leila, está sendo tratado pela gestão nesse ano como o grande reforço da temporada, quem diria? E até aqui quem acompanha o canal está recebendo com todos os detalhes o porquê de falarmos sobre o assunto, desde palpites que o Gagliotti está dando nas principais tomadas de decisão, até cobranças internas para proibir pessoas de fora de entrarem na academia de futebol com aquela farra do conselho de acompanhar os treinos. E isso acabou, e uma pedida feita por ele nessa semana gerou um debate forte que, nessa visão recente do ex-presidente, será preciso fazer aquela reformulação no DM, com a diretoria avaliando melhor o mercado de médicos. E a quantidade de desgastes físicos obtida por parte do elenco vem preocupando demais o ex-presidente. Em 2020, quando ele estava à frente do futebol, era raro de se ver lesões tão constantes, como aliás é hoje em dia. E o elenco passou de 2020 até 21 inteiro sem muitos problemas, e não foi por acaso que nessa época voamos literalmente em campo, tanto com o time A quanto com o time B, e fazendo uma análise rápida ele está mais que certo, pois de uns tempos pra cá está complicado ver os titulares em uma sequência grande de lesões, pois pela estrutura que o CT tem e com os melhores equipamentos não dá pra achar isso algo normal. E não sou nenhum especialista nisso, mas se já está havendo reclamações lá dentro é porque a coisa é séria. E olha que eu contrataria o famoso ortopedista Dr. Renato Bevilacqua Castro, de Campinas, um dos grandes especialistas em recuperação de lesões, em seu centro de especialização em recuperação lá na Lagoa do Taquaral, com o famoso PRP, plasma rico em plaquetas. E isso seria uma revolução das enormes, viu? Fica então a dica. Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!